Boa noite, irmãos e irmãs. Hoje vamos iniciar a leitura aqui do livro do irmão Bellet, John Gifford Bellet, O Filho de Deus. Capítulo 1. O Filho unigênito que está no seio do Pai. João, capítulo 1, verso 18. Com certeza, eu temo raciocínios onde a afeição é o que deveria nos animar. E o afastamento do lugar do poder vivo por algo semelhante a uma região de noções ou teorias. Mas os mistérios de Deus são todos do mais alto valor prático, seja fortalecendo para o serviço, confortando sob provação ou ampliando a comunhão da alma. Bem, aqui já começou, tendo que fazer aqui um comentário. Eu vou fazer até por causa de mim mesmo, porque não é porque eu estou achando que os irmãos não estão entendendo, não. É por causa de mim mesmo, para poder eu pegar aqui o que o irmão quis colocar aqui. A apresentação está boa aí, irmão? Está tudo ok? Está dando para ler direitinho? Tamanho? Tá? Beleza. Então, aqui eu já vou fazer um comentário, aí se os irmãos também puderem ajudar. Então, porque ele fala aqui assim, com certeza eu temo raciocínios. Então, pensa assim, eu temo racionalização, eu temo você usar somente a parte intelectual. É isso, estou pensando assim que ele está querendo dizer isso, né? Eu temo a pessoa usar somente a parte intelectual, somente a parte racional, onde a afeição, ou seja, o sentimento no sentido do amor, do carinho, porque a afeição está falando sobre algo que você tem um afeto, que você tem uma... como é que eu poderia falar a palavra? Um desejo de bem ou um sentimento de proximidade, de carinho. Então, ele fala, com certeza eu temo o raciocínio, ou seja, a racionalização, a questão da lógica, a questão do intelecto, onde a afeição é o que deveria nos animar. Então, a primeira frase dele já está colocando essa questão, que a gente deve separar, saber separar, essa questão aí do raciocínio, da razão, que não é ruim a razão, o raciocínio, mas tem o seu lugar. E esse lugar não pode ser o lugar onde a afeição é o que deveria nos animar como cristão, na nossa caminhada cristã. Ou seja, se vamos ter essa caminhada cristã, que é uma caminhada com o Senhor Jesus Cristo, com Ele sendo o nosso alvo, o nosso objetivo, a nossa... aquele a quem nós admiramos, então a afeição está falando de admiração também, afeição. Então, ele está colocando aí que essa afeição, essa admiração, ela deve ter o seu local devido no nosso coração para nos animar para as coisas do Senhor. Então, não simplesmente a racionalização, a intelectualização, o pensamento intelectual. Não simplesmente isso. Você, por exemplo, ler, conhecer, saber. Mas, além disso, tem uma questão da admiração, da afeição por essa pessoa que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E tem o seu devido lugar e não pode ser tomado pelo... esse lugar da afeição, da admiração, não pode ser tomado pelo lugar do raciocínio,
lógico do que é intelectual. Eu não sei se deu para os irmãos entender, né? Eu estou falando aqui para poder, até eu mesmo também, compreender isso que o irmão está falando aí, porque o livro já começou frase que a gente tem que parar e pensar nela, né? Então, se algum irmão também quiser ajudar aí nesse pensamento, fique à vontade, tá bom? Então, vamos de novo aqui, né, com esse primeiro parágrafo aí. Com certeza, eu temo raciocínios onde afeição é o que deveria nos animar. E o afastamento do lugar do poder vivo por algo semelhante a uma região de noções ou teorias. Mas os mistérios de Deus são todos do mais alto valor prático, seja fortalecendo para o serviço, confortando sobre poblação ou ampliando a comunhão da alma. Lembrando, irmãos, que aí, quando ele fala assim, mas os mistérios de Deus, né, essa palavra mistérios de Deus, não significa que seja algo que está escondido que a gente não saiba. Mas esses mistérios de Deus já foram todos revelados a nós, né, pelos apóstolos e profetas lá no início da igreja, tá bom? Esses mistérios de Deus aí. Então, principalmente através do ministério do apóstolo Paulo, foi nos revelados todos esses mistérios de Deus aí. Então, esses mistérios de Deus que nós conhecemos pela palavra dele, né, lá escrita pelos apóstolos, profetas lá no início da igreja, né, que nós temos aqui em nossas mãos hoje, no Novo Testamento, eles são do mais alto valor prático para nos fortalecer no serviço, ou seja, na nossa obra cristã, né, nosso trabalho aqui como cristão, confortando-nos na aprovação, e nós precisamos muito de conforto, porque vivemos num mundo onde a aprovação está sobre nós o tempo todo, né? Se nós estamos em um lugar que não é o nosso lugar, não é a nossa morada, não é o nosso lugar de descanso, então a gente sabe que todos os dias vão ser dias de prova para nós. Então ele vai estar nos confortando e ampliando a comunhão da alma, né? Então aí está falando dessa comunhão com o nosso Deus, com o nosso Senhor Jesus, com o nosso Deus e Pai, com o nosso Senhor Jesus, e a comunhão entre os irmãos, tá bom? Então amplia também isso, né? Ou seja, aumenta essa comunhão. Um ponto também, Wesley, irmãos, é que parece que o escritor também está trazendo a questão de que ficar muito voltado para essa questão do intelectual, né, como o irmão falou, a questão dessa afeição, né, pelos estudos, né, pela teoria, pela compreensão, né, da escritura, dos mistérios, isso pode terminar levando para longe daquilo que é mais importante, que é a prática, que são as atitudes do cristão no seu dia a dia, né? Ele de fato viver o cristianismo. Parece que certamente também no tempo do irmão e até hoje, né, muitos cristãos ficaram muito dedicados ao estudo. Não que seja ruim estudar ou querer aprender e crescer. Esse é um desejo do nosso Pai, né, do nosso Deus, que cresçamos no conhecimento, na graça, na sabedoria, na ciência. Mas tem um risco muito grande se a gente não vigiar, não tiver cuidado, e a gente pode ficar criando uma afeição só por conta disso,
Isso passa a ser o ânimo na vida desse grupo, desse cristão tão dedicado. E a afeição dele agora passa a ser somente essa questão do quanto ele aprendeu, do quanto ele sabe. E isso é que passa a ser a chama, né, que acende ali naquele cristão. Então, isso é um perigo, isso é perigoso, porque ele pode terminar se afastando do principal, que é Cristo, que deve ser o centro de tudo, sempre Cristo, o foco, né, e viver Cristo no seu dia a dia. Viver o cristianismo na prática, isso ser o ânimo dele, isso ser uma afeição, e não realmente ficar preso à parte da ciência, né, a parte teórica, trazendo o ânimo para que ele possa prosseguir na vida cristã. Então, de forma bem resumida, ele está querendo mostrar que o cristianismo é prática, é vivência, e não teoria. Somente teoria, não que a teoria não seja algo ruim, ela é importante também, mas não o que tem que ser o principal, o foco, aquilo que te anima, aquilo que te traz para perto. Não, tem que ser realmente a vida prática. Parece que é isso que ele está tentando trazer aí para a gente. É o viver Cristo, né? Isso aí, Isaac. A irmã Lusitânia levantou a mão. Diga, irmã. Eu queria, por gentileza, que o irmão Isaac fosse mais claro. Eu não entendi direito a explicação. O irmão Isaac? Como? Não ouvi. Se, por favor, o senhor pode ser mais claro, eu não entendi bem a explicação. Ou a analogia, não entendi bem. Vou tentar novamente, irmã. Imagine que a pessoa ela fica somente dedicada ao estudo. O que motiva ela a ir à escola é só estudar. Ela só está preocupada em estudar, em ter muito conhecimento, em ter muita sabedoria, mas ela não está nem aí para o professor. Ela não liga para o professor. Ela não dá valor ao professor. O que anima ela, o que motiva ela é somente o conhecimento. Ela quer saber e saber cada vez mais. E ela ama o conhecimento e não a origem do conhecimento. De onde vem o conhecimento? De onde vem a ciência? É mais ou menos isso que eu estou entendendo que o irmão está tentando também nos explicar aí nesse livro. Ou pelo menos nesse início. É que isso pode acontecer. A carne ainda está em nós. E a gente ficar tão preocupado ou voltado para o conhecimento e gostando tanto do conhecimento que terminar desprezando o mais importante, que é quem traz o conhecimento, que é o Senhor, e o viver isso na prática, viver isso no dia a dia, né? E não cair naquele erro de querer mostrar que sabe, mostrar que conhece, né? Isso acontece muito com estudiosos, não só no mundo, né, secular, mas acontece também entre irmãos, de começar a ganhar muito conhecimento, e isso, né, se tornar a afeição dele, o que motiva ele, o conhecer, o saber. Eu não sei, não posso afirmar se isso acontecia com o apóstolo Paulo, que foi um dos que mais foi revelado em mistérios, né, que certamente foi levado até o terceiro céu, ouviu coisas inefáveis que ao homem não era lícito falar. E talvez isso acontecia com ele, tanto que ele tinha um espinho na carne, né? Ele orou 3 vezes, né, para que o Senhor tirasse dele. Os irmãos conhecem bem essa história, né, certamente. E o Senhor falou para ele: a minha graça te basta. A minha graça te basta. E depois ele vai reconhecer isso e vai falar: quando estou fraco, aí estou forte. Mais ou menos assim: quando estou fraco, estou forte. Quando estou forte, aí estou fraco. Quando sou forte, estou fraco. Então, aí Paulo passa a entender que é no Senhor, ele tinha que estar voltado sempre para o Senhor, e pode ser que o conhecimento estava já sendo bastante ali elevado, e em algum momento isso pode ter acontecido com ele. E o Senhor permite que
acontecesse essa situação com ele, né? Parece que vinha um mensageiro de Satanás, se não me falha, é mais ou menos isso que está escrito, um mensageiro de Satanás que esbofeteava ele, né? E ele passava por essa situação, né, bem complicada, e ele vai orar pedindo para que isso não acontecesse por 3 vezes, e o Senhor chega a falar para ele que tinha que ser assim, e a minha graça te basta. E, certamente pode ter sido isso, foi um dos apóstolos que mais escreveu, né, as cartas, né, do Novo Testamento, e principalmente os mistérios, né, ali que estavam ocultos, né, e para ele foi revelado, né, um só corpo, né, a questão da noiva, da igreja, né, a noiva de Cristo. Então, o arrebatamento, então são vários mistérios ali, são revelados, e é Paulo quem traz ele, né, esses mistérios. Então, isso pode acontecer. A gente, qualquer um de nós, né, se dedicar muito ao estudo, gostar tanto do que está aprendendo, do que está fazendo, e se exaltar, deixar a carne falar mais do que o espírito. Então, é um risco que pode acontecer. E aí, realmente, a gente tem que tomar esse cuidado para não deixar a carne tomar o lugar que ela quer tomar, né? E sempre deixar que o espírito possa nos guiar. Então, a nossa afeição tem que estar em Cristo, que traz para nós o conhecimento. E não exatamente o voltado para o conhecimento, só para o conhecimento. Não. É Cristo quem traz. E o motivo de ter o conhecimento é para Ele, e não para nós. E para o outro, e não para nós. Então, o Senhor me deu um dom de, sei lá, de ciência, ou da palavra, ou de sabedoria. Eu tenho que ter em mente que o dom não é para mim. Esse dom é para a glória do Senhor, é do Senhor, e para benefício do outro, e não próprio. Percebe aí, mano? Deu para entender? Eu preciso falar mais. Se precisar, a gente tenta aqui novamente. Ou algum outro irmão pode ajudar também, clarear um pouco mais aí, se ainda não ficou tão claro. Não, eu entendi perfeitamente, sim, obrigado. Até me veio aquele versículo na mente que ele diz que é porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Eu entendi, sim, perfeitamente. Obrigada, irmão. Boa noite. Irmão Leones levantou a mão. Diga, irmão. Desse assunto aí que o irmão Isaac está falando, no caso, seria ensoberbecer no conhecimento e aí desprezar os outros irmãos, vamos dizer assim. Aí tem uma passagem que eu lembrei quando o irmão estava falando aí, não sei se tem a ver, que eu posso falar, mas eu estava procurando aqui, mas não encontrei, que fala que se alguém for sábio, faça-se louco para ser sábio, que é Paulo falando em Coríntios, mas não me lembrei não, mas era só isso aí mesmo, o meu pensamento, irmão, a minha pergunta. É como se, nesse caso aí que você falou, fosse uma consequência, né, de você caminhar por um caminho de só obter conhecimento, de teorias e de estar se ocupando somente com isso, conhecimento em si, sem Cristo, vamos dizer assim, sem ter a pessoa do Senhor Jesus Cristo como o motivo maior na sua vida. Então, quando ele fala de afeição, é isso, né? É o Senhor Jesus ocupar um lugar especial no seu coração. Isso é afeição, né? Até o Isaac falou do apóstolo Paulo, foi um bom exemplo, né? Porque foi um homem que, vamos dizer assim, a gente tem conhecimento assim, foi um dos irmãos que teve mais, vamos dizer assim, conhecimento das coisas do Senhor, foi o apóstolo Paulo, porque ele recebeu do próprio Senhor Jesus no terceiro céu, ali, e ouviu coisas inefatas. Então, em termos de conhecimento intelectual, ele recebeu muito mais do que qualquer outro apóstolo ali. Só que isso poderia ser um perigo, se ele se ocupasse somente com esse conhecimento intelectual, e não com a própria pessoa do Senhor. E até para cuidar que ele não caísse nesse mal, nesse erro, né, foi colocado esse espinho na carne dele, como o irmão Isaac falou, né? E o Senhor, Deus permitiu assim que um mensageiro de Satanás trouxesse esse espinho para que ele não se ensoberbecesse, né? A consequência disso
de a gente se ocupar com o nosso próprio conhecimento, somente com as coisas, o conhecimento, a teoria e tal, e o seu ânimo está nessas coisas de conhecer mais, e aprender e tal, e tem outra novidade, tem aquilo ali, tem isso, aquilo, outro, eu sei tal coisa, eu sei tal versículo, né, tá em tal lugar, tá em tal assim, e se ocupar somente com isso, isso leva, e uma das consequências de viver assim, né, é a soberba na carne. E Paulo foi um dos homens que facilmente poderia ter caído nesse tipo de situação, porque ele recebeu muito do Senhor. E por ele ter recebido muito, então o Senhor aí permite então que haja, né, esse mensageiro na carne dele ali, esbofeteando ele. Ele pediu para tirar 3 vezes, e foi negado, e o Senhor disse que somente a graça dele bastava. Então foi por quê? Para que ele não se soberbecesse, ele mesmo fala isso lá, né? Por que foi colocado isso na vida? Para que ele não se soberbecesse. Então, isso é uma consequência, né, de a gente, da pessoa, de nós procurarmos somente o conhecimento em si, né? Vamos dizer assim, sem viver, né, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, não tendo, como o irmão Isaac colocou aí, né, do professor, você ir para a escola, né, aprender algum assunto e pronto, e você desprezar totalmente aquele que lhe ajudou a conhecer aquele assunto, o professor, né, não dá valor nenhum a ele. Então, vamos dizer assim, é um exemplo bom, né, a gente sabe que não tem um alcance, assim, disso que está sendo colocado aqui, que é muito mais superior do que isso, né, a gente falar da afeição, admiração pelo Senhor e daquilo que ele nos dá para a gente conhecer em termos intelectuais, e a gente dá mais valor àquilo que nós estamos recebendo e conhecendo intelectualmente do que a própria fonte de sabedoria e de conhecimento que é o Senhor Jesus Cristo, né? Então, é por aí, tá bom? Um exemplo também, irmãos, os monges, por exemplo, né? Monges, padres, teólogos, não tem talvez ninguém que hoje em dia que estude mais do que eles a Bíblia. Eles estudam muito, né? A afeição deles é voltada para o conhecimento das Escrituras. Mas nós sabemos na prática que ficam totalmente distantes do cristianismo, do evangelho puro, da verdade pura. E não é falta de estudo, não é falta de afeição pelo estudo. Eles gostam muito das Escrituras, de estudar as Escrituras, mas está vendo que esse caminho não é esse o caminho. Não é esse o caminho. A afeição é Cristo. É querer Cristo. É ter Cristo como centro da sua vida. E aí ele vai te dar o conhecimento necessário, a medida da fé necessária, tudo necessário, ele vai dar sempre na medida certa para cada um. Mas o foco, o objetivo, a afeição do coração do cristão é Cristo. É isso que tem que animar, é isso que tem que ser a afeição dele. E não o obter conhecimento. Eu quero conhecer muito, eu quero saber todos os mistérios, eu quero conhecer a Bíblia inteira, de Gênesis, Apocalipse, eu vou saber tudo. Não. É Cristo. Pensa em Cristo, queira Cristo, a fé nele, deixa que ele vai, na medida certa, ele vai te dar o conhecimento. A gente vai encontrar nas Escrituras falando, né, que cada um vai saber o dom de profecia, mas na medida, cada um vai ter na medida certa. Então a gente não tem que querer ir além. Na medida, o Senhor sabe qual é a porção e a medida que cada um de nós pode ter, pode suportar. A gente vai lembrar que quando ele estava andando aqui com os discípulos, ele falava, quando eu enviar o outro Consolador, ele vos revelará toda a verdade. Mas por que o Senhor não deu logo toda a verdade para eles? Quando estava ali. Não estava no momento certo, eles não estavam preparados para toda a verdade. E mesmo depois que ele enviou o Consolador, a gente vai ver Pedro ainda se afastando dos gentios na hora de comer. Lá em Gálatas, e Paulo tendo que repreender ele na frente de todo mundo.
E a gente vê claramente como eles ainda não estavam preparados para toda a verdade. E mesmo veio outro Consolador e Pedro ainda estava vacilando, como a gente viu lá em Gálatas, mas aí o Espírito estava ali usando Paulo para poder repreender ele severamente na frente de todos, porque ele ainda estava dissimulando juntamente com Barnabé, quando chegou os irmãos, né, lá do Tiago, né? Estavam junto com Tiago, os judeus lá junto com Tiago. Ele antes estava lá junto com os gentios, mas quando chegou, acho que Tiago e alguns outros judeus ali da parte de Tiago, ele, se não me falha a memória é isso, ele começa a dissimular, e até Paulo, e até Barnabé começa a ir com ele, dissimulando também, porque pela lei não podia, né, comer junto com os gentios. Então, olha só, então o Senhor sabe de todas as coisas, o momento certo, e que ele vai revelar a verdade, para quem vai revelar a quantidade, e como vai ser isso, e a gente só precisa confiar no Senhor. Ele sabe de todas as coisas, e no momento certo, ele vai trazer. Às vezes a gente fica até um pouco preocupado com nossos familiares, outros irmãos que ainda não conheceram a verdade, a gente fica ali e quer às vezes até inculcar na cabeça deles a verdade, mas não é isso. A gente só precisa orar por eles e ter paciência e deixar nas mãos do Senhor. Se tiver que conhecer a verdade e estiverem preparados para eles vão conhecer. Se não, não vão conhecer. E vamos encontrar com eles assim mesmo lá no céu. Se realmente creram no Senhor. Eu lembrei de uma outra coisa que a gente pode colocar em prática isso, né? E nos fala muito sobre isso, que é exatamente estar reunidos, né, em assembleia. Porque a palavra em Mateus 18, 20 fala de onde estiverem 2 ou 3 reunidos ao meu nome, aí eu estarei, né, no meio. Então, onde é o local de reunião? É o local onde o Senhor Jesus se coloca no meio. Então, às vezes a gente pensa muito em ir para a reunião, porque na reunião vai ter a leitura da palavra, o irmão vai falar, vou aprender alguma coisa, vai ter uma palavra que vai me edificar, que vai me trazer algum conhecimento para mim, vou entender mais alguma dúvida que eu tenho, tal. Mas, irmãos, o mais importante, o principal, né, não é isso, né? É a gente ir porque o Senhor está lá se colocando no meio. E a gente vai estar no lugar onde Ele está. Isso se chama afeição, admiração. Quando você tem afeição por alguém, você tem admiração por alguém, você quer estar perto daquela pessoa. Ou você quer estar no lugar onde aquela pessoa está. Então, se o que move o nosso coração para estar na reunião, né, da Assembleia é simplesmente o conhecimento da palavra de Deus, né, porque o irmão vai falar lá, o irmão vai estar lá, o irmão Mário vai estar lá, vai falar, o irmão fulano de tal, muito bom, né, vai estar lá presente, vai falar e vai dar o estudo, tudo mais. Se for isso que move o nosso coração, né, e nós estamos invertendo a situação, está acontecendo isso aí. O que está nos animando são simplesmente coisas racionais, intelectuais, quando na verdade, né, tem que tem o seu lugar essas coisas, né? Porque até em Romanos 2 a gente lê que nosso culto é um culto racional, inteligente, lógico, mas, né, quando se fala da pessoa do Senhor Jesus Cristo, né, a afeição, a admiração, o nosso querer estar com essa pessoa, nosso querer viver Cristo, né? Como Paulo mesmo fala, né? Para mim o viver é Cristo, né? Paulo fala isso na sua carta depois de Coríntios, eu não lembro qual é, mas ele fala, para mim o viver é Cristo. Então, se eu penso em ir para a reunião da Assembleia, simplesmente para obter conhecimento, porque vai ter estudo, né? Porque um irmão muito vamos dizer assim, eloquente, né? Muito conhecedor vai estar lá falando e tudo mais, eu estou perdendo de vista exatamente essa afeição, essa admiração por a quem, né, deveria ser dada nossa, né, coração, nossa admiração.
que é a pessoa do Senhor Jesus. Então, eu posso ir para a reunião da Assembleia, né, e não vai ter nenhum irmão eloquente, não vai ter nenhum irmão que vai conseguir destrinchar ali a palavra e trazer alguma coisa nova para a gente. Pode não ter ninguém ali, nenhum irmão desse. Pode ter 2 irmãos só, um irmão, uma irmã, outra irmã, e aquele irmão que está lá não sabe nem falar direito. Mas o que vale, irmãos, é a gente estar nesse lugar onde o Senhor Jesus se coloca no meio. Estar na presença dele e poder render louvores a ele, gratidão, adoração, oração, ou simplesmente o silêncio diante daquele que a gente admira. Já, né? Alguém já ficou admirado com alguma coisa e não teve nem palavras para falar? Chegou diante de um monumento ou de um grande cenário assim da natureza. Eu já fiquei assim, sabe? Uma vez eu fui para o sul da Bahia, lá em Canavieiras, fui numa fazenda de cacau e lá não tinha uma luz. Digamos um lugar, pense num lugar afastado da cidade e de qualquer lugar que tivesse luz artificial, né? Não tinha nada. Quando chegou a noite, que eu olhei para o céu, eu fiquei sem palavras. Porque eu vi a imensidão do céu que o Senhor Deus criou, as estrelas, a quantidade de estrelas inimagináveis que a gente não consegue ver aqui na cidade, a Via Láctea, que é aquela faixa esbranquiçada que a gente não consegue ver aqui na cidade, mas no local assim a gente consegue ver. E aquela admiração que eu tive ali naquele momento, aquela, né, porque eu gostava de olhar o céu, as estrelas, então aquela admiração, aquela afeição que eu tinha pelo céu, e que aquilo ali que eu vi, me deixou sem palavras. Será que a gente pode ficar sem palavras diante da pessoa do Senhor Jesus? Sim. Então não vai ter nenhum ministério, uma palavra para a gente conhecer, mas ficar simplesmente sem palavra também faz parte dessa admiração, dessa afeição, dessa adoração diante do Senhor. Né? Então, é o que acontece, por exemplo, na reunião, né? Eu penso assim, na principal reunião que nós temos como Assembleia, a gente não pode diminuir nem deixar de entender isso, é a principal, que é a reunião do partimento do pão, porque é simplesmente uma reunião onde a gente vai trazer à memória a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não tem parte intelectual, alguma coisa que a gente vai aprender a mais, algum conhecimento que vai ser trazido nessa reunião, não. O que é trazido ali é só nossa admiração, afeição, nosso louvor, nossa adoração diante do Senhor, e a nossa lembrando, pensando nessa pessoa que está ali no meio naquele momento, que está ali presente. Né? Então, é uma coisa para a gente pensar. Né? Às vezes, a gente, quando ele fala aí, ó, onde a afeição é o que deveria nos animar, é exatamente nessa vida prática de você ir para a reunião, né, da Assembleia, 2 ou 3 reunidos ao seu nome, nós estarmos lá presentes, lembrando dele do Senhor na ceia, né, ou nas outras reuniões que sejam, mas vamos falar da ceia do Senhor, né, a gente está lá, né, não é porque a gente vai obter algum conhecimento intelectual, algum novo mistério vai ser revelado, nada disso, é simplesmente e somente por causa da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, é isso. Então, se a nossa vida, o que nos anima a nossa vida cristã não for isso, né, a gente colocar em primeiro lugar o conhecimento, a gente aprender mais, isso, aquilo, outro, em vez de viver Cristo, admirar Ele, a afeição por Ele, né, e querer estar onde Ele está, né, porque quando a gente admira, a gente quer estar perto, quer estar com o Senhor o tempo todo ali e tal. Se a gente inverter essas situações, aí não dá certo. Não está dizendo aqui que, né, o conhecimento, a inteligência não faz parte, mas tem o seu lugar devido, no momento correto, né? E não pode tomar o lugar da afeição ou da admiração por essa pessoa que é o Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você vê aí, Wesley, que nesse primeiro parágrafo,
né, logo no finalzinho aí do primeiro parágrafo, ele coloca: mas os mistérios de Deus são todos do mais alto valor prático, não é teórico. Os mistérios de Deus são do mais alto valor prático, seja fortalecendo para o serviço, confortando sob provação, ou ampliando a comunhão da alma. Está bem claro. Ele está mostrando que não é a teoria. As coisas de Deus é prática. Não adianta ter os mistérios na teoria, de forma intelectual, de forma racional. Se eu não viver isso na prática, não adiantou nada. É isso que ele está falando. A coisa de Deus, as coisas de Deus é vivo, é poder, é prático, acontece, é ação, é serviço, é trabalho, é atitude. É isso, o cristianismo, as coisas de Deus. E não ficar vivendo só a teoria. Eu já conheço toda a verdade, eu sei tudo do arrebatamento, eu conheço a doutrina da reunião, como é que se reúne, da cobertura, tá? Eu sei tudo isso aí. Sim, irmão. Mas e a prática? O quanto você pratica o que você sabe. Se não tem prática, não tem poder. É só carne, é somente teoria. E aí os monges vão dar de 10-0 em qualquer um. Isso aí. Vamos continuar aqui, né, irmãos? A leitura. Veja que a gente já, só nesse primeiro parágrafo aí, já, né, a gente trouxe muitas coisas boas aí, e os irmãos puderam comentar bastante aí, né? Então, o livro fala, o nome do livro é O Filho de Deus. E aí, a gente pensa, né, só por aí a gente entende, né, como é apenas um livro com seis partes aqui, né, que a gente vai estar lendo, mas é inesgotável, né? Falar do Senhor é uma coisa que né, a gente está aqui só, vamos dizer assim, tocando de leve, mas, né, você vê que a profundidade é uma coisa que a gente vai estar com o Senhor Jesus na eternidade e nunca vamos conseguir conhecer, alcançar tudo que é essa pessoa, o Senhor Jesus, a sua obra. Então vamos estar lá na eternidade sempre, né? Vamos dizer assim, nos surpreendendo, nos admirando com essa pessoa maravilhosa que é o Senhor Jesus, tá bom? Então vamos continuar aqui, segundo parágrafo. O apóstolo... Para mim parou o compartilhamento, não estou vendo mais o livro. Parou? Foi? Peraí, deixa eu voltar aqui. Eu devo ter interrompido sem querer, peraí. Acho que foi isso mesmo. Deixa eu voltar. Ok aí? Ok, né? Agora. Beleza. Então, aqui, vamos continuar aqui o segundo parágrafo. O apóstolo fala de si mesmo e de outros como ministros de Cristo e também como despenseiros dos mistérios de Deus. E assim nós, em nossa medida, devemos ser ministros, isto é, servos, em toda a prontidão e dedicação práticas e pessoais, pacientes, diligentes e úteis nos trabalhos, em todas essas coisas nas quais alguns de nós podem perceber quão pequenos somos em comparação com outros.
Esse parágrafo aí está enfatizando bem aquilo que o irmão Isaac acabou de falar aí, né? Da questão da prática do viver cristão, né? Não ficar somente no intelecto, mas o serviço, né? Colocar em prática aquilo que o Senhor tem nos dado. E o detalhe, Wesley, é em nossa medida, né? Ele deixa bem claro aí. É que você já tinha até comentado, né? O profeta na sua medida. Isso tem lá em Romanos, se eu não me engano, quer ver? Deixa eu abrir aqui, acho que é Romanos, quer ver? Capítulo... Eu não sei se é o 12. Aqui, ó. Aqui. Aqui, ó, Romanos 12. Você está compartilhando aí, irmãos, a Bíblia? Tô vendo. Tá vendo, né? Romanos 12, 3, a partir do 3 aí. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Né? Porque essa fé é que vai nos fazer ser operosos, né? Ou seja, serviço. A fé é nos dada e para que nós possamos fazer as obras de Deus. Então, você vê que essa fé, ela tem uma medida para cada um. Né? É uma fé dada com medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia seja segundo a proporção da fé. Olha, se for profecia, seja segundo a proporção da fé. Então, às vezes, Deus dá a um uma proporção de fé que é diferente do outro. É diferente, irmãos. Mas ele deu. E deu o dom. Então, cada um vai ter que colocar em prática. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. E aí vai, né? Então, o irmão Isaac tinha falado sobre essa questão da medida, né? Aí eu lembrei desse texto aí, né, de Romanos, tá bom? Só para dar um embasamento aí bíblico aí para isso. Então a gente viu aqui, né, nesse segundo parágrafo, e assim nós, em nossa medida, devemos ser ministros, isto é, servos, em toda a prontidão e dedicação práticas e pessoais, pacientes, diligentes e úteis nos trabalhos. Em todas essas coisas nas quais alguns de nós podem perceber quão pequenos somos em comparação com outros. Então, quando ele fala isso, a gente lembra lá do que Paulo falou, ó, não sei se é Filipenses, eu não me lembro qual é a carta, que ele fala assim, considerai-vos uns aos outros, superior uns aos outros. Então, eu olho para o meu irmão, tenho que considerar o meu irmão superior a mim. Né? E quando eu estou me dedicando na obra do Senhor, né, dessa forma que o irmão escreveu aí, a gente começa a perceber isso, né, que nossos irmãos são superior a nós. Nós estamos ali fazendo aquela obra, naquilo que Deus nos deu, naquela medida que Deus nos deu, e a gente percebe a nossa fraqueza, como somos, depois de fazer tudo, servos inúteis, e que se não fosse pela graça, o amor, a fé que Deus coloca no nosso coração, o poder que Ele nos dá, a capacitação que Ele nos dá, se não fosse por isso, né, a gente não ia conseguir não, meus irmãos. Então é por causa do Senhor. Então, se é por causa do Senhor, a gente olha para os nossos irmãos e a gente vê que nossos irmãos estão ali sendo usados pelo Senhor de forma também maravilhosa, tá bom? E, Wesley, um exemplo bom também é lembrar de novo, né, do apóstolo Paulo,
que a gente acabou de falar que ele certamente foi o maior, não é isso? Mas ele não disse isso, ele disse que era o menor. Isso, ele se considerava o menor, né, de todos. É, exatamente, Isaac. Vamos continuar aqui, né? E também nós, da mesma forma, devemos ser despenseiros ou mordomos dos mistérios, mantendo íntegras e invioláveis as peculiaridades da revelação divina. Os homens racionais não poderiam recebê-las. A cruz era loucura para os tais. E os príncipes deste mundo, os filósofos, dizendo-se sábios, não conhecem a sabedoria de Deus em mistério. Mas esse mistério não deve ser rendido a eles de forma alguma. Nossa mordomia é nessas coisas. Então, quando ele fala em mordomia, meus irmãos, a nossa administração, né? Como nós administramos isso. Então, nossa administração, ou mordomia, ou a responsabilidade que Deus nos deu para cuidar dessas coisas, né? Nessas coisas aí. E o que é requerido do despenseiro é que ele seja achado fiel. 1 Coríntios, no capítulo 4, verso 1 ao 2. Deixa eu ver se eu abro aqui. 1 Coríntios 4, verso 1 e 2. 4. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Então, voltando aqui à leitura. A preservação e o testemunho da glória pessoal do Filho de Deus constituem a principal parte dessa elevada e santa mordomia. Observo João guardando essa glória com um zelo bastante singular. Há, por exemplo, medidas e métodos recomendados para lidar com corrupções judaizantes ou coisas parecidas. Na epístola aos Gálatas, onde a simplicidade do evangelho é defendida, há uma súplica e um forte anseio em meio a um raciocínio solene e urgente. Porém, nas epístolas de João, tudo é taxativo. Há uma sumária expulsão ou manutenção fora de tudo aquilo que não faz parte da unção do santo. Unção essa que ensina o Filho, bem como o Pai, a qual não admitirá que nenhuma mentira seja tida como a verdade, e a qual diz distintamente: qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. 1 João, capítulo 2, 23. Essa diversidade de estilo na sabedoria do espírito tem seu valor e devemos notá-la. A observação de dias ou não comer carne são coisas que realmente depreciam a plena glória e liberdade do Evangelho. Mas elas devem ser suportadas. Romanos 14, capítulo de Romanos aí, 14, nos fala sobre isso, né? Alguns irmãos que comiam legumes, outros não comiam, outros comiam carne, e como né, suportar essas diferenças aí, tá? Em Romanos 14 a gente lê sobre isso. Todavia,
a depreciação da pessoa do Filho de Deus não seria assim tolerada, nem teria um decreto aprovado em favor disso. Então, veja, irmãos, que aí o que ele está colocando é, né, essas coisas, dias, comer carne ou não, tal, essas coisas, né, existia um entendimento de que não era algo para estar, vamos dizer assim, a ferro e fogo, condenando irmãos por observar, ou por comer ou não comer, ou por observar dias ou não observar, né? Mas quando se falava da pessoa do Filho de Deus, aí não se era tolerado, não existia tolerância. Se existia alguma coisa que não era verdade a respeito do Filho de Deus, aquilo era, vamos dizer assim, totalmente reprovado e não era tolerado, tá bom? Não existia nada que pudesse, vamos dizer assim, um mínimo de favor com relação a algo que fosse depreciativo da pessoa do Filho de Deus, tá bom? Aí era uma coisa intolerável, não existia tolerância quanto a isso. As outras coisas da vida cristã existia, né? Então, como existe até hoje, a maneira de vestir, pode comer isso, não come aquilo, faz isso, faz aquilo, o irmão guarda tal dia, ou isso, aquilo, outro, né? Mas quando se fala da pessoa do filho, aí não existe tolerância. Então, se um irmão vem, né, como existe hoje, né, muitas seitas que se dizem cristãs e negam o Filho de Deus, então a gente aí não tem tolerância nenhuma com isso, a gente nem conversa, nem senta para comer, né? Ou seja, não tem comunhão. Então não existe tolerância para isso aí, quando se fala da pessoa do Filho de Deus, né? Uma simples viagem do Egito a Canaã não teria constituído uma verdadeira peregrinação. Muitos já haviam percorrido esse caminho sem ser estrangeiros ou peregrinos para com Deus. Não, embora a jornada fosse acompanhada de todas as provações e inconvenientes de uma região selvagem, tão árida e sem trilha, não teria sido uma peregrinação divina ou celestial. Uma vida meramente árdua e abnegada, mesmo que suportada com aquela coragem moral que convém aos peregrinos de Deus na terra, não será suficiente para que essa jornada seja a jornada de Israel de Deus. A arca deve estar em companhia deles, carregada por um povo resgatado do Egito por sangue e dirigindo-se em sua fé numa promessa para Canaã. Então a gente vê aí nesse parágrafo, né? Desculpa, a gente vê nesse parágrafo aí que, falando resumidamente assim, ele está dizendo: uma jornada num deserto, num lugar árido, e que é uma jornada de peregrinação, ou seja, uma jornada para chegar, né, a um lugar que Deus assim prometeu, não teria valor nenhum, né? Seria sem valor se não tivesse a presença do Senhor. Porque ele aí usa como figura a jornada do povo de Israel no deserto para chegar a Canaã, né? Que nessa jornada eles tiveram a companhia do quê? Da Arca da Aliança, né? Que é uma figura do Senhor Jesus Cristo, a arca. Então não adiantaria nada para o povo de Israel estar sem a arca naquela jornada,
né? Seria uma peregrinação sem sentido, sem vigor espiritual, né? Então, a presença do Senhor é o que vale. Então, nós, né, trazendo assim como ensino para nós hoje, né, não adianta nada a gente estar aqui neste mundo, vivendo uma vida cristã, né, vamos dizer assim, de renúncia das coisas do mundo, porque o mundo é o deserto, não tem nada de bom para nós, aí a gente vai e renuncia a todas essas coisas, mas se a gente não tem a Cristo no nosso coração, com essa afeição, com essa admiração, para estarmos andando com Ele, vai ser só uma jornada dura e árdua, somente isso. Né? Só vai ser isso. Mas se nós temos o Senhor, estamos andando e vivendo as coisas do Senhor, nesse deserto que é este mundo hoje, a jornada vai ser dura, vai ser árdua, mas temos o Senhor que nos conforta, que nos consola, que nos fortalece. Então, aí a jornada vale a pena, né? Tem um significado, realmente. Essa era a ocupação de Israel no deserto. Eles tiveram que conduzir a arca, acompanhá-la e santificá-la. Eles podiam revelar sua fraqueza e incorrer em castigo e disciplina de muitas maneiras e em muitas ocasiões. Mas se desistissem da sua ocupação principal, tudo estaria perdido. E isso realmente aconteceu. O tabernáculo de Moloque foi erguido e a estrela de Renfã tomada. E isso, apesar da arca de Jeová e o arraial teve, portanto, seu caminho desviado de Canaã para a Babilônia ou Damasco. E agora que a arca está no meio dos santos, para uma conduta segura, santa e honrosa, por meio deste mundo desértico, senão o nome do Filho de Deus? Então ele está fazendo aqui uma pergunta, né? E agora que a arca está no meio dos santos, aí falando da pessoa do Senhor Jesus, né? No meio, e agora que esta arca está no meio dos santos, para uma conduta segura, santa e honrosa, por meio desse mundo desértico, senão o nome do Filho de Deus? Que mistério está encomendado à nossa mordomia e testemunho, se não esse? Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem tampouco o saudeis, segundo João, de 9 a 10. O muro de separação deve ser erguido pelos santos entre eles e a desonra de Cristo. Cabe ao coração considerar o Senhor Jesus como Filho de Deus, e se Ele próprio nos ajudar, o assunto será uma bênção para nós. Bem, irmãos, eu acho que já deu horário, 21 e 29. A gente vai parar por aqui. Deixa eu marcar aqui essa parte. Então, a gente vai continuar no sábado que vem, daqui, ó. Tá bom? Deixa eu marcar de novo aqui. Irmão... George, você pode tirar um print aí, irmão George, e postar lá no Zap, lá, dessa página aí? Já tirei aqui, irmão. Joia. Aí aquele link também, você bota lá também, tá bom?
Certo. Tá bom. Então, aí no próximo sábado a gente continua daqui, né? Somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e aí segue, tá bom? Então, ficou tranquilo aí para as irmãs, né? A leitura hoje, o que foi, os temas que foram comentados, o que foi falado pelos irmãos, tudo tranquilo, né? Se tiver alguma dúvida, pode falar, pode perguntar, né? A gente tentou aqui ler da forma mais pausada possível e com alguns comentários para ajudar, nos ajudarmos, né? Ajudar uns aos outros aqui, tá bom? Então, aí no próximo sábado a gente continua. A irmã Jeane levantou a mão. Diga, irmã. Irmão, ficou muito bom a leitura de hoje. Os irmãos comentando sobre a leitura. O estudo hoje foi maravilhoso. Ficou claro como a neve. Obrigada. Tá bom, irmã. Graças ao Senhor Jesus, né? Que vai nos dirigindo e nos guiando em tudo, né? Então, faz isso para que, né, seja útil, seja de crescimento para todos nós. Então, no próximo sábado a gente vai continuar aí, a partir desse trecho aí, tá bom? Nós vamos estar agora aqui encerrando, vou parar aqui a gravação